Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Saiba como vai ser a gratuidade nos ônibus de São Paulo no domingo das eleições. SP Trans prepara operação especial. Bilhetagem do Rio tem nova reviravolta. Juiz volta atrás em liminar que mantinha CBD no certame. Licitação para a limpeza de 401 ônibus do transporte público do Rio de Janeiro tem nova data. E ainda no Rio, a cidade abre licitação para a construção de nova garagem de ônibus por 19,4 milhões de reais. No Paraná, Lei do Paraná que garante assentos para pessoas com obesidade no transporte coletivo e em outros locais, ela é aprovada pelo STF. Justiça determina a devolução de guichês para Itapemirim e diz que a administradora deve se manifestar em recurso da NTT contra a transferência para Susan Tour. No Sul, Porto Alegre entrega Terminal Princesa Isabel à população após revitalização. Tarifa de embarque da rodoviária interestadual é reajustada em 76% pelo governo do Distrito Federal. Novo campeão Invictus 2023 é visto no Chile. E ainda, as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Todas essas notícias você confere agora. Frota terá reforço e não haverá cobrança de tarifa entre 6 horas da manhã e 8 horas da noite. A Prefeitura de São Paulo informou no início da noite desta terça-feira, dia 25 de outubro, que a SP Trans prepara uma operação especial para o transporte na capital paulista neste domingo, dia 30, quando ocorre o segundo turno das eleições. Não haverá cobrança de tarifa em parte do dia e a frota será ampliada. A gratuidade será apenas das 6 horas da manhã às 8 horas da noite. Fora deste período, a cobrança de tarifa nos ônibus será normal. Ninguém neste período das 6 horas da manhã às 8 horas da noite vai girar a catraca dos ônibus que estarão travadas. Quem entrar pela porta da frente, sai pela porta da frente. Quem entrar pelas demais portas desembarca pela mesma área dos ônibus. Nos terminais Sacomã, Mercado, Vila Prudente e demais estações que integram o Expresso Tiradentes, as catracas de pré-embarque serão bloqueadas e o acesso aos ônibus será feito pelos portões laterais, também sem cobrança de tarifa. O acesso é para todos, até para quem nunca andou de um ônibus em São Paulo. Para quem se pergunta se precisa ter bilhete único para gratuidade. Não, o acesso é para todos. Terá de apresentar documentos como título de eleitor, comprovação de votação, RG, etc. Não será exigido nenhum documento ou comprovante. A SP Trans diz que vai ampliar a frota em cerca de 2.000 ônibus, em comparação a um domingo habitual, passando de 4,8 para 6,8 mil aproximadamente. Este número é semelhante à quantidade de ônibus que roda aos sábados. É possível acompanhar aplicativos que mostram a localização em tempo real dos ônibus e os horários, verificar o site da SP Trans ou se informar diretamente nas empresas que servem o local de origem e de destino dos passageiros. A SP Trans diz que vai reforçar o quadro disponível de funcionários nas ruas ao longo do domingo para monitorar a operação da frota e orientar motoristas e passageiros de maneira escalonada, respeitando o direito dos trabalhadores ao voto. A gerenciadora de transportes disse que ao longo da semana a população será orientada sobre as regras de uso do domingo, por meio de edição especial do Jornal do Ônibus e publicações nas redes sociais, incluindo um vídeo produzido pela SP Trans para explicar de forma detalhada como funcionará o embarque e desembarque. Os terminais que contam com um sistema de som também irão transmitir mensagens a respeito da gratuidade. A SP Trans também diz que enviou carta circular a todas as empresas concessionárias do transporte, explicando as regras para a concessão da gratuidade, determinando a disponibilização da frota com o reforço indicado e a apresentação dos veículos com sua tripulação completa, além de estabelecer acréscimo das suas equipes de campo ao longo do dia e instruindo sobre a fixação dos materiais de comunicação no interior dos ônibus. O magistrado acatou manifestação da TACOM, segundo colocada no torneio,
Novo capítulo na batalha judicial que tem caracterizado a licitação da bilhetagem eletrônica no sistema de transportes coletivos da cidade do Rio de Janeiro. Após conseguir liminar na justiça o CBD, o consórcio bilhete digital voltou à condição de desclassificado. O juiz, que havia concedido a liminar, reconsiderou a decisão após analisar a manifestação da TACOM, segunda colocada no certame. A SMTR, Secretaria Municipal de Transportes, poderá agora retomar a análise dos documentos da empresa. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da SMTR, que afirmou ainda que os próximos passos da licitação serão divulgados por meio do Diário Oficial da cidade. A CBD havia obtido a liminar na manhã do dia 19 de outubro de 2022, afastando sua inabilitação. Por conta desta decisão judicial, não houve abertura de envelope de habilitação do consórcio TACOM, segundo colocado durante a sessão pública de licitação marcada para esta quarta-feira, dia 19, diz nota da SMTR divulgada no dia. A SMTR havia marcado a sessão pública para a abertura do envelope de habilitação do consórcio TACOM para o auditório da Procuradoria-Geral do município. A CBD havia sido desabilitada num primeiro momento, mas ocorreu e foi reincorporada à concorrência. Depois foi novamente retirada do certame pela Comissão de Licitação, conforme publicado no dia 14 de outubro de 2022 no Diário Oficial da cidade do Rio de Janeiro. Ainda no Rio, a Prefeitura publicou um novo prazo para a abertura das propostas. A Prefeitura do Rio de Janeiro a atualizou nesta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, por meio de publicação no Diário Oficial, o novo prazo da licitação que selecionará empresas ou serviços de limpeza para 401 ônibus do transporte público municipal. Segundo o documento, a licitação terá sua abertura e recebimento das propostas em 8 de novembro, a partir das 10 horas e 30 minutos da manhã. Apesar desta mudança de data, o valor estimado segue sigiloso, conforme lei federal. A decisão da Prefeitura de licitar serviços de limpeza e higienização dos veículos é uma medida para diminuir as frequentes queixas dos passageiros sobre o estado dos veículos do transporte coletivo. O edital estava com data prevista para realizar a abertura das propostas em 17 de outubro, mas agora é válido um novo prazo publicado no Diário Oficial. Ainda no Rio, novo ponto de estacionamento e manutenção de veículos ficará localizado em Deodoro. Foi publicado no Diário Oficial da cidade do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, o aviso de abertura da licitação para contratar a empresa responsável pela construção de nova garagem de ônibus no bairro de Deodoro, que será aberta no dia 25 de novembro às 11 horas da manhã, na sede da SMTR na Cidade Nova. Segundo a concorrência, a nova garagem destinada para o estacionamento de ônibus e manutenção será implantada na Estrada Marechal Alexandro. A projeção de valor investido pela Prefeitura é de R$ 19.415.739,63, e a empresa vencedora do certame ficará responsável pelos serviços de engenharia e execução das obras em até 150 dias. Além de Deodoro, o sistema BRT terá novas garagens em Curicica, Ramos, Cascadura e Paciência. A abertura e recebimento das propostas para declarar o vencedor está marcado para 25 de novembro a partir das 11 horas da manhã. No Paraná, o plenário do Supremo declarou a constitucionalidade da lei de forma unânime. O plenário do STF declarou unanimemente a constitucionalidade da lei do Estado do Paraná, que garante assentos para pessoas com obesidade no transporte coletivo, salas de teatro, espaços culturais e outros locais do tipo. A lei estadual, aprovada pelo STF, determina 3% dos lugares da plateia de cinemas e teatros e no mínimo 2 lugares em cada ônibus municipal e intermunicipal sejam reservados para o público, sendo que os assentos devem ser especiais, garantindo o conforto da pessoa obesa. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou durante seu voto que a obesidade é um problema de saúde pública, se tratando de uma doença crônica que, apesar de não ser considerada juridicamente uma deficiência, causa a redução da mobilidade. De acordo com Barroso, a lei paranaense visa promover a igualdade,
garantindo a possibilidade de que pessoas obesas tenham acesso ao transporte público e outros locais de socialização cultural. Portanto, a lei protege adequada, é necessário o público. O percentual de assentos reservados corresponde à realidade brasileira e garante uma ocupação digna e confortável às pessoas com obesidade, disse o ministro. O magistrado também negou o pedido de Camilo de Souza Valdiva para que seja retirada da relação de administradores devedores da massa falida e pedido da Aviação Garcia para sua proposta seja considerada melhor. O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais determinou que a Real Expresso e a Aviação Águia Branca devolvam a massa falida da Itapemirim, os guichês que foram alugados no terminal rodoviário do Tietê, na zona capital paulista. O despacho é datado em 24 de outubro de 2020 e foi disponibilizado ao site Diário do Transporte nesta quarta-feira, dia 26. O pedido foi feito pela administradora XM Partners. Com a decisão, ficam anulados os contratos do Socicam, concessionária do terminal Tietê, com a Garcia e a empresa do Grupo Guanabara. Pode ser mesmo até usada força policial para a retomada destes guichês, em que pese as alegações do peticionário no momento de arrecadação todos os bens do grupo, ainda que na iminente posse de terceiros, devem ser entregues livres e desimpedidos aos cuidados da administradora, sobretudo diante da invalidade dos contratos firmados pela Transconsulting e de transferência de ativos operacionais para terceiros, sem autorização judicial e sem qualquer prestação de contas do ocorrido, tornando nulo o contrato realizado pela Transconsult Viação Real Expresso. Intime-se a administradora com urgência para prosseguir com a arrecadação do faltante nos termos supramencionados em tópico anterior. As empresas do grupo Itapemirim, que estavam em recuperação judicial desde março de 2016, têm dívidas que somam 2 bilhões de reais. A falência foi decretada em 21 de setembro de 2022, e na mesma decisão, a Justiça autorizou o arrendamento das linhas e estruturas da aviação Caiçara e Itapemirim para Suzanto, operadora de ônibus urbanos de 4 cidades no ABC Paulista: Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, e em São Carlos, no interior de São Paulo. Ainda na decisão, João de Oliveira Rodrigues Filho determinou que a administradora judicial deve se manifestar sobre o recurso da NTT contra a transferência das linhas rodoviárias para Suzanto. Em resumo, a NTT alega: linhas não são ativos das autorizárias. Pela lei, linha é do Estado, não das empresas. A Suzanto não tem TAR. Não há como transferir as linhas, já que estão suspensas, e o procedimento é que as linhas que foram autorizadas a Itapemirim e Caiçara sejam extintas em decorrência da decretação de falência. A Suzanto, ao pedir a retomada dos guichês que seriam usados pelo Grupo Guanabara e pela Aviação Garcia no terminal rodoviário Tietê, argumentou que possui TAR da NTT desde 2018, podendo, portanto, operar espaços de vendas de passagens, ônibus e linhas interestaduais. Petição da transportadora turística Suzano Limitada, a Suzanto, informando dificuldade no momento de arrecadação dos bens do terminal Tietê, o que dificultaria a operacionalização das atividades que foram determinadas em decisão anterior, responsável pela decretação de falência e arrendamento provisório a Suzano. Assim, pontua que o contrato já encontra-se em plena execução e que obteve o TAR em setembro de 2018 junto à NTT, não merecendo prosperar as alegações firmadas em peticionamentos anteriores que não teria experiência no ramo de firo, que seja franqueada a entrada e utilização dos respectivos guichês nos termos de fundação dos itens 10, 18, 30 e 32 desta decisão. Isso porque os guichês, pontos de venda e área de carga da rodoviária, por serem essenciais à efetiva operacionalização das atividades do arrendamento temporário,
devem ser disponibilizados à Suzantur de força imediata, de modo que não se justifica o impedimento de sua utilização para a continuidade das atividades da falida, mediante o arrendamento concedido de forma emergencial, desde já autorizando a utilização de força policial na hipótese de resistência injustificada do cumprimento das decisões proferidas neste processo. Enquanto não é dada a decisão final sobre o recurso da NTT, a Suzantur ganha tempo para se estruturar a operar as linhas. Diversos ônibus de modelo rodoviário chegam às garagens da empresa no ABC Paulista e em uma delas, no centro de Santo André, foram colocadas placas com o nome e padronização visual da Itapemirim junto com a logomarca da Suzantur. O magistrado também negou o pedido de Camila de Souza Valdívia para que seja retirada da relação de administradores devedores da massa falida. João de Oliveira Rodrigues Filho ainda rejeitou pedido da Aviação Garcia contra a transferência de linhas para a Suzantur ao argumentar que sua proposta seria melhor. Nego provimento aos acloratórios. Houve a efetiva análise das propostas e é preciso salientar que se trata de medida emergencial para a manutenção do funcionamento das linhas, até que seja possível a alienação futura dos direitos que a massa possua em relação ao contrato de autorização de operação com a participação da NTT. Cabem recursos de todas estas decisões. A Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entregou nesta segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022, as obras do Terminal Princesa Isabel na Azenha, que passou por uma revitalização feita pela empresa Inove Engenharia, contratada por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para a reforma de 8 grandes terminais da cidade. Fizemos a entrega de um terminal reestruturado à população. Também dialogamos com os comerciantes da região para que nos ajudem a cuidar e preservar para que se mantenha assim. Seguiremos trabalhando em melhorias para facilitar a vida de quem utiliza o transporte público, diz o prefeito Sebastião Melo. De acordo com a prefeitura, no terminal, os primeiros dos 8 a passar por revitalizações foram realizadas a limpeza, pintura, substituição da iluminação, manutenção da rede elétrica, do piso das plataformas e dos sanitários, colocação de piso tátil, restauração do pavimento dos boxes dos ônibus, poda e melhorias na sinalização, além de bancos instalados para comportar os passageiros que estão esperando. Neste contrato, queremos qualificar os locais que receberão grande parte dos passageiros do transporte coletivo. Segurança e conforto são pontos que estamos priorizando nesta etapa do Mais Transporte, afirma o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior. Vale ressaltar que, ainda no dia 10 de outubro, a revitalização do terminal Antônio de Carvalho, na Zona Leste, foi iniciada, onde será feita lavagem, pintura, desobstrução de calha, impermeabilização, colocação de piso tátil, revitalização do passeio e manutenção dos sanitários, sob um contrato de 2,2 milhões de reais, tendo validade de 1 ano. Os próximos locais a passar por reforma são Nilo Wolf, o Parobé, o Triângulo, o Utzig, Jaime Caetano Brown e Mendes Ribeiro. Nesta terça-feira, dia 25 de outubro de 2022, o governo do Distrito Federal reajustou em cerca de 76% as tarifas de ônibus que partem do terminal rodoviário da rodoviária interestadual, localizada no trecho 4, Asa Sul do Distrito Federal. De acordo com o GDF, a decisão, que será publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 26, determina a alteração dos valores das linhas de curta distância com até 250 km de R$ 2,94 para R$ 5,19. Já as longa distância, acima dos 250 km, passam de R$ 4,75 para R$ 8,39. A determinação não altera as tarifas do transporte rodoviário semi-urbano. O segundo turno das eleições, que vai ocorrer no próximo dia 30
no domingo, contará com transporte municipal gratuito em diversas cidades e diversos estados. São elas: em São Paulo, a cidade de Sorocaba, São Vicente, São Paulo capital, Osasco, Diadema, Santos e Campinas. Em Boa Vista, em Roraima, Natal no Rio Grande do Norte, Teresina no Piauí, Manaus no Amazonas, Rio de Janeiro capital, Belo Horizonte em Minas Gerais, Brasília no Distrito Federal e Curitiba no Paraná. Claro que essas são apenas algumas. Em breve trarei mais cidades em que o transporte municipal será gratuito. Eleições 2022. Vote certo. Já indo para o exterior, novo Comil campeão invictus DD 2023 é visto no Chile. Foi registrado em Arica, no Chile, cidade próxima à divisa com Peru. Uma unidade do ônibus campeão invictus DD 2023 da fabricante de Erechim Comil, montado sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD Bluetech 5. O veículo não possuía identidade visual de nenhuma empresa, já que se trata de uma unidade de estoque. Para quem não sabe, a unidade de estoque é quando uma concessionária adquire o veículo junto à montadora e o deixa disponível como pronta entregada, facilitando ao cliente final não ter que esperar todo o processo tradicional de quando se adquire o veículo 0 km que ainda será fabricado. Esse tipo de comércio sempre foi muito comum em automóveis e até caminhões, mas vem ganhando força no mercado de ônibus e micro-ônibus. Sendo assim, a unidade de estoque já está pronta e o cliente recebe o veículo assim que o adquirir. Se existe a vantagem de ganhar tempo adquirindo veículos à pronta entrega, existe a desvantagem de não poder configurar o veículo a seu gosto, haja visto que o mesmo já foi fabricado, sendo possível alterar pouquíssimos elementos. Geralmente, as concessionárias fazem um estudo em sua carteira de clientes, onde eles visam descobrir a configuração mais comum entre eles, para que possa disponibilizar um veículo nessas categorias à pronta entrega. Com isso, as chances de um veículo em estoque ser comercializado aumentam, tornando esse tipo de comércio muito bem aceito entre os clientes. Sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Em Minas, um ônibus rodoviário da Expresso Gardênia ficou totalmente destruído na manhã desta terça-feira, dia 25, quando trafegava na altura do quilômetro 541,2,1 da BR-381, também conhecida como Rodovia Fernão Dias, em Itatiaiuçu, no sentido Belo Horizonte. A concessionária Artéries Fernão Dias informou que devido ao incêndio houve lentidão de 3 km e que a pista precisou ser fechada por um período. De acordo com clientes que estavam no ônibus, o veículo teria saído de Lavras por volta das 5 horas e 50 minutos da manhã e fazia a linha Campinas-Belo Horizonte. Apesar do susto, não houve feridos, porém, alguns passageiros relataram que parte da bagagem que estava no coletivo não pôde ser recuperada e se perdeu no incêndio. Um outro ônibus precisou ser encaminhado para resgatar os passageiros e seguir a viagem em segurança. E para finalizar, em Santa Catarina, um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus escolar deixa diversos feridos na altura do quilômetro 137 da BR-101 na cidade de Balneário Camboriú, como informa o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. De acordo com a corporação, cerca de 50 crianças seguiam a bordo do coletivo no momento do acidente, porém, apenas 3 tiveram ferimentos leves. Por conta da colisão, o trânsito ficou lento e passou a fluir apenas uma das faixas da rodovia. A agente da Polícia Rodoviária Federal segue dando apoio na ocorrência. Todos os feridos foram encaminhados ao pronto atendimento da Barra. A Prefeitura de Itapema também emitiu uma nota. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, informa que na tarde desta terça-feira, um ônibus escolar que transportava estudantes da Escola Maria Linhares de Souza para uma visita no zoológico em Balneário Camboriú sofreu um acidente. Uma carreta que trafegava no mesmo sentido perdeu o controle e colidiu na traseira do veículo. O acidente ocorreu próximo ao pronto atendimento da Barra e os alunos foram atendidos imediatamente. Alguns sofreram apenas escoriações. Outros 3 alunos foram transferidos para o atendimento especializado no Hospital Ruth Cardoso. A Secretaria de Educação enfatiza que a lotação estava de acordo com o permitido para o veículo, sendo 42 alunos.
monitoras, motorista e que todos utilizavam cinto de segurança. Uma equipe de Secretaria de Educação está em Balneário Camboriú, prestando todo tipo aos alunos e aos familiares. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Fique ligado porque em breve terão mais notícias. Uma boa noite para todos e até a próxima.